A paz do Senhor, pastor Ailton. Nós temos aqui, pastor Ailton, 23 perguntas direcionadas ao Senhor. Perguntas estas que os membros da nossa IADPE gostariam muito de vê-las respondidas e esclarecidas. Nós estamos enviando através desse áudio publicamente, porque sabemos que se for pessoalmente, ou por e-mail, ou por telefone, ou por carta, o Senhor dificilmente nos responderá. O Senhor sabe disso, não é? Então, com todo respeito ao Senhor, como pastor da nossa igreja, como nosso líder, né? Nós devemos respeito, mas precisamos esclarecer os fatos. Então, mais uma vez, lhe saúdo com a paz do Senhor, tá certo? E com todo o respeito que temos pelo Senhor como pastor presidente da nossa IADPE, mas ao mesmo tempo, pastor, com muita preocupação pelos fatos, denúncias e também pelas especulações em torno desses eventos que vêm acontecendo na nossa igreja, e que vimos através deste áudio, né? A gente vem através deste áudio lhe fazer algumas perguntas, pastor, pois entendemos que cada membro da nossa IADPE tem o direito, sim, né? Tem esse direito, tá certo, de conhecer a verdade, né? E ninguém melhor do que o senhor, pastor Ailton, né? Para esclarecer. O senhor me perdoe se o senhor ou alguém acha que estamos sendo ousados, mas é que muitas coisas precisam sim ser esclarecidas. E a única forma, pastor, que enxergamos é essa, ou seja, tornar públicas as nossas perguntas, que não são só nossas, viu, pastor? Não são só nossas, mas também de um rol de membros enormes da nossa igreja, os quais muitos não se pronunciam, principalmente obreiros, por motivos óbvios que todos nós sabemos. O nosso principal motivo de tornarmos públicas essas perguntas, pastor, é que se fizermos pessoalmente, seja por qual for o meio de comunicação, jamais obteremos a resposta. O senhor sabe bem disso. Daí a necessidade de tornar as nossas perguntas públicas, né? Pastor Ailton, as perguntas que relacionamos logo abaixo, elas, na realidade, são fundamentadas em fatos, atos, denúncias e especulações. E são exatamente, pastor, as especulações que nos motivam a lhe dirigir essas perguntas, pois entendemos, pastor, que não há ninguém melhor que o Senhor para respondê-las. E entendemos também, né, que é uma excelente oportunidade para o Senhor se reportar e esclarecer aos membros da nossa IADPE sobre tudo isso que vem acontecendo nos bastidores e a olho nu dentro da nossa igreja. Muitos acontecimentos, pastor, nós já sabemos, temos certeza, como por exemplo, a denúncia que existe contra o senhor e o pastor Isaac Silva ao Ministério Público Eleitoral, os procedimentos investigatórios conduzidos pela Polícia Federal aqui em Pernambuco, né? E também uma outra ação que vários irmãos da nossa igreja estão movendo contra o senhor e a diretoria da igreja, junto ao Ministério Público Estadual, no qual denunciam vários desvios de conduta e finalidades. Agora, pastor Ailton, precisamos esclarecer algumas dúvidas, se bem que já temos certeza de muita coisa. Mas, como já disse, entendemos e vislumbramos uma excelente oportunidade para que o Senhor esclareça a igreja cujos membros acreditam no Senhor. Se bem, pastor, que um grande número desses membros já não acreditam mais. Acreditamos, portanto, que o Senhor tem interesse em esclarecer algo. Por isso e por esse motivo, nós estamos lhe dirigindo essas perguntas através desse áudio. Eis as perguntas. Primeira, pastor Ailton, é verdade que é um pastor que atua na Espanha, por nome Juan Carlos Escobar, é sustentado com os dízimos e as ofertas dos membros da nossa igreja e também pela igreja de Jundiaí, São Paulo, né? A informação que nos chega é essa, mas com relação à igreja de Jundiaí, não nos diz respeito. O que nos causa estranheza, pastor, é que, enquanto muitos obreiros nossos, pelo sertão, pelo estado afora, passam privações, né, recebendo salários irrisórios, tá certo? Não que nós não defendamos, nós defendemos sim, pastor, que a igreja, independente da denominação, se a igreja tem condição de ajudar uma outra igreja, um outro obreiro de outra igreja, é obrigação nossa como igreja, tá certo? Nós estamos apenas interpelando, fazendo essa pergunta, porque é estranho pelo que nós aprendemos na nossa igreja. Não é isso? Pelo que o senhor, pelo que a diretoria da igreja nos ensina com relação a esse assunto. Segunda pergunta, pastor Ailton, o senhor acha justo os dízimos e ofertas da nossa igreja serem enviados para outro país, para um obreiro que não é da nossa igreja, enquanto vários obreiros nossos estão no campo aqui em Pernambuco recebendo R$ 1.000, R$ 1.500 de salário e até menos? Terceira pergunta, o que aconteceu de fato com o pastor José Amaro em Bonança, pois o mesmo foi tirado de lá bruscamente? Quarta pergunta, por que o projeto Cidadania, pastor, não é mais citado entre os 10 pedidos de oração, da campanha estadual de oração?
Quinta pergunta. Pastor Ailton, como o senhor irá orientar os obreiros para as próximas eleições agora em 2018? Já que todas as suas orientações anteriores feriam explicitamente e frontalmente a legislação eleitoral e, por isso, sim, foram denunciadas ao Ministério Público Eleitoral e ainda continuam sob investigação da Polícia Federal. Sexta pergunta. Pastor Ailton, por que o senhor toma para si o direito e a autoridade de indicar todos os candidatos a vereador e a deputado federal e estadual e ainda por cima exige dos pastores auxiliares e demais obreiros que sejam fiéis a essa sua escolha? Inclusive, nomeando, não é, os assessores, os cargos dos gabinetes desses políticos. Pastor Ailton, é verdade, veja bem, é verdade que o pastor Jefferson, seu filho mais novo, está indo para os Estados Unidos trabalhar com um pastor seu amigo e que ele, pastor Jefferson, será sustentado pelos dízimos e oferta dos membros da nossa IADPE, sendo, pastor Ailton, que a nossa igreja aqui em Pernambuco não tem trabalho nos Estados Unidos. Então, o justo seria, tudo bem, o pastor ir trabalhar com seu amigo pastor lá nos Estados Unidos, mas ser sustentado por aquela igreja e não por esta. Correto? Pastor Ailton, oitava pergunta. Por muitas vezes, nós ouvimos, pastor, afirmar o seguinte, abre aspas, se um dia vocês me virem envolvido com a política, podem dizer que eu estou desviado. Diante dessa sua afirmação, pastor, nos resta perguntar o seguinte, hoje o senhor se considera envolvido com a política ou considera que a política lhe envolveu? Observe, pastor, que essas perguntas são perguntas importantes, dirigidas pelos membros da nossa igreja ao Senhor e que merecem esclarecimentos. Nona pergunta. Pastor Ailton, é verdade que o senhor tem um apartamento de luxo nos Estados Unidos ou é uma casa? Décima pergunta. É verdade que o senhor adquiriu por R$1.500.000 um apartamento em uma das Torres Gêmeas no Cais de Santa Rita, em Recife? 11ª. É verdade que o senhor adquiriu uma mansão com área construída de 900 metros quadrados e terreno medindo 1.200 metros quadrados na rua Ferreira Lopes, número 304, no bairro Parnamirim, em Recife? É verdade que o senhor possui uma mega fazenda na cidade de Gravatá? 13ª pergunta. Pastor Ailton, por qual motivo ou razão obreiros e pastores da nossa igreja, Assembleia de Deus em Pernambuco, que vêm de outros estados da federação, ficam tanto tempo nos bancos, 3, 4, 5 até mais anos para serem reconhecidos? Isso quando são reconhecidos. E o pastor Jefferson, seu filho mais novo, foi tão rapidamente reconhecido como pastor ao retornar daquele período que ele passou nos Estados Unidos. 14ª pergunta, pastor Ailton, porque normalmente membros da sua família e obreiros mais próximos, quando precisam passar pela disciplina eclesiástica, não são tratados aqui mesmo em Pernambuco como qualquer outro membro e precisam ir para o exterior e lá são reintegrados como se nada tivesse acontecido? Será que o senhor não confia na nossa igreja ou o senhor acha essa prática biblicamente correta? 15ª pergunta, pastor Ailton, quais as razões, os motivos e a real necessidade de pastores de ovelhas de verdade? Eu não estou me referindo a gestores, mas pastores de ovelhas de verdade da nossa igreja serem transferidos de uma cidade para outra como se fossem mercadoria, como se a sua família, como se a família desses homens não merecessem consideração. 16ª, pastor Ailton, quais as orientações que os obreiros da nossa IADPE têm recebido do senhor e da diretoria da igreja com relação a essas denúncias, a esses fatos e atos que envolvem o seu nome e essa mesma diretoria? Pois alguns obreiros, pastor, estão usando os púlpitos da nossa igreja para, em verdadeiras palavras de desabafo, de simulação em verdades, dizerem para os membros da igreja, abre aspas, estão caluniando o pastor Ailton e a igreja. Não acreditem nessas mentiras. Que orientações esses obreiros manipulados estão recebendo, pastor? 17ª pergunta, pastor. É verdade, conforme informações já divulgadas, de que o seu salário é de R$150.000, do seu filho, pastor Ailton Júnior, de R$75.000, e de que o salário da irmã Judite gira em torno de R$30 a R$40.000, fora os altíssimos salários dos demais membros da sua família e dos obreiros mais camaradas? Pastor Ailton, nas suas práticas de ensino, quando o senhor prega para que os membros da nossa igreja, da nossa IADPE, orientando-os para eles se distanciarem de pastores de outras igrejas co-irmãs, de pessoas de outras igrejas co-irmãs e até de irmãos da nossa IADPE, os quais, segundo o Senhor, têm as mentes podres semelhante a ninho de urubu. O senhor não acha, pastor Ailton, que as crianças e adolescentes da igreja não podem desenvolver um comportamento antissocial, que por certo causará a eles uma grande dificuldade de socialização,
como já tem ocorrido, pastor, com muitos adolescentes e jovens da nossa igreja, incluindo aí, principalmente, muitos filhos de pastores e demais obreiros da igreja. 19ª pergunta, pastor Ailton, por que o senhor proíbe expressamente obreiros, cantores e demais membros da nossa IADPE a visitarem outras igrejas com as irmãs? O senhor não acha isso um grande pecado, pastor? Além de uma grande violação do direito de ir e vir, do direito de expressão das pessoas, em um total flagrante de violação da Constituição Federal? 20ª pergunta, pastor Ailton, o senhor não acha uma coisa escandalosa e descomunal que os cargos de direção da IADPE, do Canal 14, da rádio, da editora Beré, da Estiadeb e de outros projetos, cargos esses remunerados com altíssimos salários, sejam todos ocupados pelos seus familiares em primeiro grau? O senhor não confia em outras pessoas para esses cargos? Pastor Ailton, por que até o departamento de engenharia da nossa IADPE, que naturalmente deveria ser chefiado por um engenheiro, tem como chefe o vice-presidente da igreja, o seu filho, pastor Ailton José Alves, pastor Ailton Júnior, aliás. O senhor não acha que a maneira com que esses cargos estão sendo preenchidos, pastor, na igreja, não se assemelha a nepotismo e a politicagem brasileira? 22ª pergunta, pastor Ailton. Há uma veneração descomunal, gritante e constrangedora ao Senhor, um verdadeiro culto à personalidade humana. Infelizmente, pastor, em todos os trabalhos da nossa igreja. Tal prática, pastor Ailton, tem causado irritação em muitos dos nossos irmãos e obreiros em todo o estado de Pernambuco. A coisa é tão séria que alguns obreiros e irmãs que dirigem cultos e festividades da igreja se esquecem de agradecer a Deus. Estão preocupados do começo ao fim dos agradecimentos em destacar o seu nome. É algo frequente e ridículo. Isso ocorre por sua orientação, pastor? Eu acredito que isso não ocorre pela sua orientação, mas infelizmente está acontecendo dentro da nossa igreja com muita fidelidade e com muita frequência. 23ª pergunta, pastor Ailton. Por fim, gostaríamos de saber se o senhor e a diretoria da nossa igreja têm consciência das dimensões e consequências geradas por todos esses desvios de conduta e finalidades, tanto no campo espiritual como material e social para a nossa igreja. Pastor Ailton, com muito respeito, deixamos aqui uma sugestão. Seria interessante o senhor usar o sistema Rede Brasil de Comunicação para esclarecer e responder essas dúvidas e perguntas à igreja. Afinal, pastor Ailton, os membros da IADPE esperam e merecem uma resposta convincente por parte do seu presidente. Por enquanto, pastor, são essas perguntas que, repito, entendemos de grande relevância o seu esclarecimento para a igreja. Fique na paz, permaneça orando por nós. Salmo 133, de fato, e não apenas de retórica. Que Deus abençoe a todos.